Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe os principais destaques do programa de hoje. A agricultura familiar foi o setor mais visitado na AgroBrasília, maior feira agropecuária do Distrito Federal. O desmame convencional de bovinos pode causar problemas no manejo do rebanho. Pesquisa em Santa Catarina está produzindo árvores de citros anãs para facilitar a colheita. Foi grande a participação de líderes cooperativistas de todo o país no Congresso de Brasília. E nós percebemos com muita clareza que o nosso modelo, o modelo cooperativista, é baseado em valores, em princípios, baseado em ética, em respeito às pessoas e, acima de tudo, a democracia, tem tudo a ver com esse momento e com essa cabeça nova. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Um dos locais mais visitados durante os 5 dias de AgroBrasília foi o da agricultura familiar. Administrado pela Emater-DF, o espaço apresentou as novas tecnologias para a produção sustentável. Acompanhe a reportagem do programa Canal Cooperativo. Carro-chefe da produção agrícola no Distrito Federal, a agricultura familiar ocupa mais de 50% do total da produção de alimentos na capital federal. Para fortalecer esses dados e acompanhar as tendências de mercado, a empresa de assistência técnica e extensão rural, Emater-DF, apresentou as inovações para o setor durante a AgroBrasília 2019. Cada ano a gente tenta inovar e esse ano forçamos assim muito e estamos demonstrando quase em todos os circuitos. Circuitos são os pequenos pedaços que entendem de um todo aqui, né? São as pequenas áreas que a gente trabalha. Nós estamos mostrando e focando muito em sustentabilidade, uso da energia fotovoltaica e novas possibilidades de produções. O espaço da agricultura familiar na AgroBrasília mostra a força da produção rural do Distrito Federal. Liderado pela Emater-DF, ele atraiu um grande número de participantes durante os 5 dias de feira. Entre os diversos circuitos, os visitantes puderam acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Emater-DF. Os espaços demonstrativos apresentavam as técnicas e os resultados obtidos, e quem passou por eles saiu satisfeito. A Emater tem um papel muito importante aqui em Brasília para os produtores rurais. Nós devemos isso primeiramente a Deus e também a Emater, que a Emater tem dado assistência diariamente, né? E a gente, qualquer dúvida que a gente tem em qualquer criação de abelha ou qualquer outra atividade agrícola, né? E a Emater está disposta, sempre de portas abertas para nos atender. A agricultura familiar move a economia rural do Distrito Federal. O respeito e os incentivos são apresentados pelo governo local. Dá condições de melhoria na vida das pessoas que se apegaram ao campo, gostam do que fazem e merecem ser bem tratadas. Aliado a isso, nós estamos com um grande programa de obras, Secretaria de Obras, Nova Cap e DR, para a gente cuidar também dos nossos asfaltamentos, da melhoria das nossas vias. E a Secretaria de Saúde, eu já estive conversando, nós vamos lançar inclusive uma diretoria de atenção à saúde no campo. Então essa diretoria está sendo formada dentro da nossa Secretaria de Saúde para que a gente possa ter também saúde dentro das nossas comunidades, dentro das nossas regiões no Distrito Federal. Então é um trabalho conjunto para dar vida ao campo, porque o campo é que dá vida para todos nós. E a nova geração já aposta na agricultura familiar e principalmente nos ensinamentos adquiridos na AgroBrasília. Eu e meus amigos, a gente tem um projeto de criar uma granja numa chácara aí. E a gente veio aqui conhecer mais, pesquisar sobre como é que faz o manejamento certinho das aves. E consegue abstrair bem esse conteúdo que é passado aqui pela Emater? Sim, sim, o moço está explicando tudo certinho, a gente está aprendendo, a gente já até fez alguns levantamentos do que a gente precisa fazer, do que não pode fazer. Descobriu umas coisas aí que a gente achava que era óbvio, mas na verdade não era tão óbvio assim. É bem interessante. Na fazenda Pau d'Alho, em Descalvado, interior de São Paulo, a desmama de bovinos ainda é realizada de forma tradicional.
O bezerro é apartado da mãe e levado a locais distantes para que não haja contato entre eles. Esse processo pode trazer alguns problemas para o pecuarista. Muitas vezes ocorre fuga das vacas que saem à procura das crias. Confira mais detalhes na reportagem do programa Dia de Campo na TV. Na propriedade Pau d'Alho, no município de Descalvado, São Paulo, o desmame é feito da forma tradicional. Segundo o produtor Ricardo Pérez, as mães são as que mais sentem a separação. Muitas vezes ocorrem fugas à procura das crias. Na desmama tradicional, é comum que tanto as vacas como os bezerros permaneçam vocalizando durante dias. Muitos animais, ao ouvirem o berro dos filhos, arrebentam cercas para irem ao seu encontro. Nesse percurso, há grandes chances de sofrerem acidentes. Os animais também passam mais tempo caminhando e estressados. Com isso, deixam de se alimentar, ruminar e descansar, causando prejuízos econômicos ao produtor. O estresse reduz o ganho de peso do bezerro e afeta sua imunidade, deixando-o mais vulnerável a doenças. Aqui a gente está com um lote de bezerro que eu vou fazer a desmama daqui a um mês. Tá? O manejo que eu faço para a desmama é um manejo convencional. Então eu aparto literalmente a vaca do bezerro. E o que eu tento fazer aqui na fazenda é desmamar e já vender a desmama. Deixar o bezerro berrar em outra fazenda. Como tem casos que às vezes eu preciso segurar algum lote de animal aqui na fazenda, eu separo a vaca do bezerro em um pasto bem distante, o mais longe possível, e para fazer a desmama, né? E aí começa a aparecer os problemas. Por conta do bezerro estar na mesma propriedade que a vaca está, no meu caso, o que dá mais problema para mim são as vacas. Então as vacas que costumam sair do pasto, quebra cerca, estoura fio de arame, sirigola, porteira, para ir atrás dos bezerros. Em relação aos bezerros irem atrás da vaca, aqui eu não tenho esse problema. Os bezerros eles são bem comportados, mas o que dá maior problema mesmo são as vacas. Da hora que ela vai forçar uma cerca, principalmente se for de farpado, sempre tem alguns arranhões, cortes, que depois a gente tem que voltar o gado, pegar no pasto, ou às vezes trazendo curral, dependendo da gravidade do ferimento, fazer a cura, acompanhar a vaca para ver se ela vai melhorar. Tem que parar o pessoal para ir arrumar a cerca que a vaca quebrou. Nisso não sai só uma vaca, geralmente sai um lote grande. Então tem que ficar na fazenda procurando onde estão as vacas, fazer recontagem. Então é mais desgastoso e custa, né? Porque eu paro todo o serviço da fazenda para focar em arrumar a cerca, medicar animal, ir atrás de vaca que às vezes saiu, mas a gente não achou ainda. Então é um problema bem complicado. Tiago Martinho, que trabalha na Embrapa com o manejo dos animais, viu de perto esses problemas na fazenda antes da desmama racional. Quando feito a desmama que era chamada desmama bruta, a gente usava pesar os animais, vacas e bezerros, apartando esses animais no curral, levando para um lugar distante um dos outros da fazenda, separando mãe e filho. E com esse desamparo de mãe e filho, ouvia muitos acidentes, cortes, membros quebrados, patas, pernas, arrebentavam-se cercas e mesmo até óbito de animais que no outro dia se encontravam animais enroscados em cercas quebradas, arames. Na Embrapa são realizadas avaliações de temperamento nos animais para confirmar os benefícios da desmama racional. No teste são analisadas informações de reatividade animal em ambiente de contenção móvel. Um dispositivo eletrônico, Reateste, quantifica a frequência e a intensidade dos movimentos do bovino no processo de pesagem, numa escala de 1 a 99.999 pontos. Durante 20 segundos, o equipamento capta a reatividade e os dados ficam armazenados em um software específico. As maiores pontuações indicam animais mais reativos. Como parte das pesquisas em comportamento e bem-estar animal, nós podemos realizar a mensuração do temperamento desses animais em ambiente de contenção.
Então, no caso, a gente utiliza o aparelho, o Reateste, que foi desenvolvido na UFMG, que determina uma pontuação ao final de 20 segundos para cada indivíduo nesse tronco de contenção. Então, no caso, o animal vai recebendo a pontuação e conforme ele se desloca no tronco, a gente tem esses picos de movimentação captados então por esse equipamento. Então, o animal, ao final da avaliação, tem uma pontuação e esses picos, então, podem sugerir um animal de temperamento mais reativo. Confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Pesquisa em Santa Catarina está produzindo árvores de citros anãs para facilitar a colheita. Foi grande a participação de líderes cooperativistas de todo o país no Congresso em Brasília. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Mais do que uma empresa de proteção de cultivos, a CCAB Agro é uma companhia a serviço do agricultor brasileiro. É a maior plataforma de cooperativas da América Latina. Tem atuação nacional e, junto com o grupo francês InVivo, faz parte de uma iniciativa global de cooperativas de agricultores. A CCAB Agro tem o maior portfólio de pós-patentes do país, com soluções em químicos e biológicos. CCAB Agro, de agricultor para agricultor. O Sicoob Cap tá cheio de novidades para você. Agora serão sorteadas 4 casas. E mais R$800 mil em dinheiro até o final da promoção. A cada R$50 em cotas, vale um cupom. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Venha logo para o Sicoob. Aqui a sorte sempre coopera. Sicoob Cap. Aumente a sua cota e concorra a grandes prêmios. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Quem trabalha com produção de citros sabe a mão de obra exigida no manejo do pomar e durante a colheita. Após o 10º ano de produção, em média, são necessários 27 dias por pessoa para colher 1 hectare de frutos. Isso eleva o custo da produção. Por isso, a Epagre de Chapecó vem desenvolvendo pesquisas com citros anão. Veja que interessante, na reportagem do programa SC Agricultura. Assim, fica fácil colher tangerinas, não é mesmo?
Essas plantas anãs fazem parte de estudos realizados da EPAGRE em Chapecó, no Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar. Os pesquisadores estão avaliando o uso de porta-enxertos para diminuir o tamanho das plantas. E elas ficam assim, pequeninas, carregadas de frutos. Os pesquisadores Eduardo Brunhara e Rafael Sabião são os responsáveis pelo projeto de pesquisa sobre citrus anão. Neste experimento, podemos ver pés de poncã com a mesma idade e tamanhos bem diferentes. Estes aqui, no sistema convencional, já estão com mais de 2 metros de altura e ao lado plantinhas bem menores. A diferença no tamanho se dá por causa de porta-enxertos ananicantes, variedades que crescem menos. É uma tangerineira poncã, como todo mundo conhece, aquela que a gente compra no supermercado, enxertada num cavalo ou porta-enxerto convencional, que é o que quase todos os produtores hoje em Santa Catarina, no sul do Brasil e até nas outras regiões do Brasil usam, que é o citrumelo ou citrumelo swingle. Então ele produz uma planta com um tamanho aí que pode passar de 4 metros de altura. Aqui é uma planta ainda jovem, né? Já foi retirado parte dos frutos dela e ainda tem uma parte da produção. Então ela já está com um tamanho aí um pouquinho mais de 2 metros de altura, né? E aqui à frente o que nós temos? Isso, aqui então nós temos a mesma variedade poncã enxertada num porta-enxerto que é chamado de Flying Dragon. Ele é um porta-enxerto que diminui o crescimento da variedade que é enxertada nele. Então essa planta aqui, ela tem mais ou menos a metade da altura daquela e a gente espera assim, com o tempo ela atinja na idade adulta a altura que seja equivalente à metade da altura das plantas naquele outro porta-enxerto. Além da tangerina poncã, os pesquisadores estão realizando estudos com a laranja Valência, numa outra área de pesquisa. Independente da variedade, o plantio de citrus anão traz muitas vantagens ao produtor. A principal delas é que a gente consegue manejar facilmente a planta, né? Principalmente para colheita dos frutos, para fazer o desbaste dos frutinhos, a gente diminui a quantidade de frutos para produzir frutos de bom tamanho, com boa aparência, né? Para pulverizar e fazer outros tratos culturais também é vantajoso, diminui a poda e a gente tem que imaginar sempre que essas plantas, no caso aqui as convencionais, elas ainda estão num tamanho ainda adequado, mas rapidamente elas vão atingir uma altura muito alta, muito grande e com isso os frutos também tendem a se concentrar numa altura que a gente só consegue colher com escada. Enquanto aqui a gente vai colher quase sempre com a mão, sem uso de escada. O pesquisador Eduardo explica que testes estão sendo realizados também para observar a densidade de plantas por hectare. Aqui nós temos um espaçamento convencional, que é de 3 metros entre plantas, e nesse experimento a gente está testando densidades que levam espaçamentos até de 1 metro. Então eu teria mais 2 plantas intercaladas nessa posição. E com isso eu vou multiplicando o número de plantas que eu tenho por hectare e com isso elas vão ocupar mais rápido a área disponível para a produção. O custo de produção, especificamente desse projeto de adensamento de plantio, é a próxima meta do nosso trabalho aqui desse projeto, que é fazer a comparação do plantio convencional do citrus e desse cultivo utilizando porta-enxertos ananicantes, onde se tem um adensamento e um número maior de plantas. A gente espera que o retorno financeiro para quem faz o plantio adensado seja mais rápido. O citrus demanda um trato cultural muito intenso e isso aumenta muito o custo de produção. E o nosso programa de hoje vai mostrar como foi o 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Realizado em Brasília depois de 9 anos, o que surpreendeu a organização foi o envolvimento dos líderes de todo o país. Contando assim, na ponta do lápis, registrou-se mais de 1.300 participações.
E a equipe do programa Cooperativismo e Notícia da FECOAGRO esteve lá. Somos feitos de pessoas, gente que está no campo e na cidade. Somos agro, crédito, educação, consumo, somos muito mais. No mundo, já rompemos a barreira de 1 bilhão de associados. Simplificando, 1 em cada 6 moradores desse imenso planeta é cooperado. No Brasil, a dimensão também é territorial. Estamos de norte a sul, de leste a oeste. Somos 14 milhões de associados, distribuídos entre as quase 7 mil cooperativas, que empregam 398 mil pessoas. O sistema, que só aqui gerou perto de 400 bilhões em faturamento. Trabalhamos duro, trabalhamos forte, sem jamais perder a ternura, sem jamais perder o horizonte. Por isso, o cooperativismo se encontrou em Brasília para um dos eventos mais tradicionais do sistema. Em sua 14ª edição, o Congresso Nacional do Cooperativismo discutiu aqui em Brasília o futuro do movimento, para onde vamos e de que forma iremos. Temas como gestão e inovação, mercado e governança, comunicação e a área de intercooperação estiveram no radar dos debates. O fórum, considerado um dos maiores da América Latina, mostrou a força da organização. Esse universo multirracial, com suas culturas, seus dilemas e virtudes, esteve em Brasília dividindo experiências, focado no cooperativismo do futuro. Foram 3 dias de uma imersão total. É momento também, é chegada a hora do movimento cooperativista, fazer uma revisão nos seus conceitos, não dos seus valores, nos seus princípios, mas fazer uma revisão no seu modelo de negócio e se adequar a essa nova fase da humanidade. E nós percebemos com muita clareza que o nosso modelo, o modelo cooperativista, é baseado em valores, em princípios, baseado em ética, em respeito às pessoas e, acima de tudo, a democracia, tem tudo a ver com esse momento e com essa cabeça nova. Então, essa nova geração exigem cooperativas e entidades que os representem, que os adotem de nova geração. É para isso que a gente está se preparando. A Aliança Cooperativa Internacional tem jogado isso no mundo todo. E aqui no Brasil nós não podemos estar fora desse jogo. O congresso, que reuniu mais de 1.300 pessoas, abriu espaço para os nossos maiores líderes. Gente que tem a missão de defender o cooperativismo, sua filosofia e seus princípios. En primer lugar, cuidar a la casa, esa casa común, esa casa global, como la definió el Papa Francisco, esa casa que hoy está en riesgo. Está en riesgo porque hacemos cosas que no debemos, consumimos irresponsablemente y obligamos a quienes producen a producir de la misma manera. En ese sentido, el cooperativismo, o se ve a través de estos 50 años, ha dado claras señales de que hay una forma diferente de consumir y de producir. Cooperativa de las Américas está en un momento muy especial. Cooperativa de las Américas tiene un cambio político y administrativo en fines de noviembre del 2018, cuando estamos votando la nueva presidencia de Cooperativa de las Américas, que asume Uruguay, CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, y además asume un nuevo consejo con todos los representantes del movimiento cooperativo americano y asume un nuevo director. Organizado pela OCB, que mostrou uma estrutura profissional e dinâmica, o Congresso abriu as portas para uma discussão mais detalhada sobre o sistema. Afinal, é preciso planejar as próximas décadas. A cooperativa é sempre um colchão, que a gente fala, um colchão de amortecimento. Então, o impacto de uma crise econômica como essa que a gente lembrando aí, financeira, que aconteceu lá na América do Norte e repercutiu com o seu impacto no reflexo no mundo todo, o cooperativismo é esse colchão de amortecimento dessa crise. O desemprego que está aqui no Brasil é outro dado que nós vemos, um crescimento do número de empregos das cooperativas, diferente da realidade do país como um todo. A delegação catarinense, composta por 47 pessoas de 35 cooperativas, mostrou aqui o seu poder de representação. É um estado que orgulha o país
pela defesa do modelo cooperativista. Muito importante que os nossos líderes cooperativistas do nosso estado estão aqui para que a gente possa, em conjunto, ver os rumos e o que nós queremos do cooperativismo para o futuro. O nosso cooperativismo é um cooperativismo bastante forte e representa muito para o Estado e também para o nosso país. Então, essa comissão, esse congresso vem fechar a mente com chave de ouro para que nós possamos, no futuro, ter um cooperativismo ainda mais forte do que é o cooperativismo no Brasil. O mundo vive em constante mudanças e nós provocamos essas mudanças e esse congresso, esse fórum realmente discutiu bastante isso, porque nós precisamos pensar em novas ferramentas para desenvolver um cooperativismo cada vez melhor e, sem dúvida nenhuma, novas ferramentas, novas formas, baseado em cima dos nossos princípios e valores. Com certeza a gente vai fazer um cooperativismo atual, bem moderno e com bastante futuro. Tudo é dinâmico, né? O que se fez até aqui, tivemos erros e acertos, muito mais acertos com certeza, porque crescemos, mas é preciso, de vez em quando, dar uma parada, lembrar que o cooperativismo, ele é solidário e ele tem que intercooperar, por isso a junção de todos os cooperativistas, independente do ramo. O que nós queremos? Nós queremos comunidades melhores, sociedades mais justas, distribuição de renda, há uma série de objetivos comuns entre o sistema e é preciso afinar isso. Então as lideranças maiores do cooperativismo brasileiro estão em Brasília e durante 3 dias vamos discutir, vamos reescrever os nossos objetivos, as nossas convicções, fazer ajustes de rota e voltarmos a praticar. O Brasil precisa muito nesse momento de nós cooperativistas e nós também precisamos galgar mais espaços, vislumbrar oportunidades e colocar em prática aquilo que a sociedade espera de nós. O evento de 2019 esteve focado em 6 eixos principais, em 6 ações que vão servir de base para o futuro do cooperativismo. Disso a gente fala logo mais. Comemorando a boa participação das lideranças no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo a você pela sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.